Olá pessoal, seja bem-vindo ao Exercita Matemática. Eu sou Yuri Medeiros e estou aqui com exercícios sobre o uso da fórmula de Bhaskara, certo? São mais exercícios para a gente tentar resolver equações do segundo grau, tudo bem? Vamos começar aqui com esta simples questão. Calcule as soluções das equações abaixo. E eu vou dar aqui 4 tipos de equações quadráticas para a gente poder calcular os resultados, os valores, as soluções, certo? Nessas equações eu vou procurar um valor para o x que torne a expressão equivalente ao valor que está do outro lado. Na letra A, por exemplo, eu vou procurar um valor para o x, onde x ao quadrado vai ser igual a 144. Todas as expressões que eu tenho aqui de equação do segundo grau, eu posso resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, que a gente viu no vídeo anterior, como demonstrar ela, como achar o resultado da fórmula de Bhaskara, e agora vamos ver como aplicar. Inicialmente, você pode vir aqui na nossa letra A e reparar o seguinte: x ao quadrado é igual a 144. Nessa situação, eu posso simplesmente pegar este expoente aqui, 2, e passar ele para o outro lado da igualdade, e quando isso acontece, ele se transforma numa raiz de índice 2, uma raiz quadrada. E aí eu pergunto, x é igual a raiz de 144, ou seja, quem é a raiz de 144? Se nós fizermos de cabeça, vamos encontrar que x vai ser igual a 12. Tudo bem? Pois 12 vezes 12 é igual a 144. Agora, nós também podemos utilizar Bhaskara. Se você reparar, para utilizarmos Bhaskara, vamos precisar conhecer os coeficientes dessa equação quadrática. Vamos colocar assim, primeiro passo, conhecer os coeficientes. O coeficiente A será igual a 1, pois é ele quem acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B vai ser igual ao quê? Se você observar, nesta equação, eu não tenho um elemento x sozinho. Então, isso significa que o meu B vai ser igual a 0. E o meu coeficiente C é o valor que estiver na equação. No caso aqui, eu posso pegar essa equação x ao quadrado, bem aqui, e posso igualá-la a 0, para transformar ela numa equação mais próxima dos termos conhecidos, que ela é do tipo mais ou menos assim, não é? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Eu vou pegar esse 144 e trazer para o outro lado da igualdade. Assim, ele vai vir subtraindo e eu vou ter igualdade a 0. E dessa maneira eu vou ter que o meu elemento c vai ser o 144, menos 144. E agora eu posso vir aqui e calcular o delta desta equação, para que eu possa prosseguir para o cálculo do Bhaskara. Tudo bem? Vamos fazer. B ao quadrado seria 0 ao quadrado. 0 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o A, vezes o menos 144. Se você tiver dúvida dessas contas que eu fiz, basta olhar bem aqui, ó. Temos aqui a nossa fórmula do delta. Eu a utilizei. Anotei aqui ao lado para que já pudesse ficar de olho nela. O meu delta vai ser igual a 0 menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 144. Isso dá 576. No caso, mais 576, pois o 144 é negativo. Pronto. 576. Então, o valor do meu delta vai ser 576, o que significa que esta equação possui duas raízes. Vamos agora calcular a fórmula de Bhaskara, que é o nosso terceiro passo. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz do delta, que é a raiz de 576, sobre 2 vezes o A. Se eu substituir os valores, eu vou ter que x será igual a 0, mais ou menos a raiz quadrada de 576, que é 24. Tudo isso dividido por 2 vezes 1.
Aqui eu estou apenas substituindo valores e calculando a raiz quadrada. Aí você vai reparar aqui que eu vou ter mais ou menos 24 dividido por 2. E que esse resultado vai ser igual a duas raízes. Uma que é o 12 positivo e a outra que é o 12 negativo. 24 dividido por 2 é igual a 12. Como é mais ou menos 24, vou ter o mais 12 e o menos 12. O que nos recorda que isso deve ser similar aqui no começo, onde eu tirei a raiz de 144, tem que ter um mais ou menos aqui. Vamos tomar cuidado para não esquecer. Você também pode reparar que eu utilizei duas maneiras aqui de resolver uma equação do segundo grau. Se você notar bem, a primeira maneira é muito mais simples, me custou apenas uma única linha. Então, e em comparação com a segunda, onde eu utilizei a fórmula de Bhaskara, eu precisei fazer muitos cálculos extensos, como você pode ver, muito mais complicados do que o primeiro. Então, saber qual ferramenta utilizar e em qual momento é essencial para você que está estudando e que vai fazer uma prova ou um exame, ok? Tenha atenção, não era necessário, da minha parte, realizar a fórmula de Bhaskara aqui. É como usar um canhão para matar uma formiga. Não dá certo. É uma perda de tempo. Então, vamos prosseguir agora para o próximo item. Próximo item é nosso item B. 2x ao quadrado mais 5 igual a 343. Professor, vou utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Rapaz, jovem, não precisa tu utilizar a fórmula de Bhaskara aqui. Esta é a equação de segundo grau incompleta. Não há necessidade. Nós podemos fazer algumas manipulações algébricas aqui e então podemos encontrar o resultado sem precisar fazer todas aquelas contas. Para iniciar a solução, eu vou observar que aqui eu tenho que isolar o meu x. Para isso, vou pegar este mais 5 e vou passar para o outro lado da igualdade. E quando eu fizer isso, ele trocará de sinal, ele ficará negativo. Aqui é 2x ao quadrado, que é o que sobrou do primeiro lado, vai ser igual a 343, que já estava lá, menos o 5. Este resultado vai ser 2x ao quadrado, vai ser equivalente a 338. Agora, se você reparar que o meu 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade. E aí vai fazer a operação contrária. Ele vai dividir. Então, eu vou ficar com o seguinte: x ao quadrado, que já estava deste lado, vai ser igual a 338 dividido por 2. Quando isso acontece, eu tenho que x ao quadrado é equivalente a 169. Agora, vou pegar este expoente 2 e transformá-lo em raiz. Então, o x vai ser equivalente a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada, não vamos esquecer, de 169. Jovem, raiz quadrada de 169 vai ser mais ou menos 13, as minhas duas soluções desta equação quadrática. Tudo bem? Aqui, repare, não precisei utilizar a Bhaskara e foi muito mais rápido e mais simples do que calculava ainda, mesmo tendo feito 3 linhas de conta. Vamos à próxima, então. O meu item C é x ao quadrado mais 10x igual a 0. Agora, professor, não tem saída, você vai ter que utilizar a fórmula de Bhaskara. Também é desnecessário utilizar a fórmula de Bhaskara aqui, jovem. Você deve apenas reparar nos detalhes. Observe aqui que eu tenho x ao quadrado mais 10x. E eu posso reescrever esta expressão como sendo x vezes x mais 10 vezes x, que é igual a 0. E eu tenho duas parcelas de uma soma onde um mesmo fator se repete. E que fator é esse que se repete? Eu tenho x se repetindo, multiplicando alguém. Então, eu vou colocar este x em evidência. Para colocá-lo em evidência, basta isolá-lo e multiplicar ele pelo que sobrou. Quando eu tiro x daqui, sobra um único x ali. E aí eu repito o sinal de mais,
E quando eu tiro o x dessa segunda expressão, sobra o 10. Agora eu tenho a seguinte expressão: x vezes x mais 10 é igual a zero. Eu tenho que dois números, a multiplicação de dois números é equivalente a zero. X e x mais 10. Quando eu multiplico esses dois, eu tenho o resultado zero. Quando é que o resultado de uma multiplicação será zero? Quando um dos dois números for igual a zero. Então, quando o x aqui for igual a zero, eu vou ter o seguinte resultado. Observe, x igual a zero implica em 0 vezes 0 mais 10. Não importa qual seja este resultado, não importa qual seja o seu valor, esse valor está multiplicado por zero, então a expressão inteira é igual a zero. Como a expressão é igual a zero, isso satisfaz a condição inicial aqui. E agora, que outro valor eu posso ter para esta expressão, para x, onde isso vai ser equivalente a zero? Minha primeira ação, veja bem, foi zerar este x. Que tal, então, se eu pegar esta segunda expressão e zerar ela? Quando é que x mais 10 vai ser igual a zero? Isso será igual a zero quando x for igual a menos 10. E aí eu terei a seguinte expressão novamente. Terei menos 10 vezes menos 10 mais 10. Isso aqui vai ser igual a menos 10 vezes zero, que também será igual a zero. Então, as duas soluções dessa equação, os valores de x dessa equação, são x1 igual a zero e x2 igual a menos 10. Professor, o senhor fez muita conta aí, precisou de muita coisa para achar o resultado. Não, não precisou. Eu precisei de um raciocínio, uma ideia. E eu posso generalizar esta ideia. Se você observar bem, quando eu tiver esta situação, x ao quadrado mais 10x, ou x ao quadrado mais bx, algo assim, x ao quadrado mais bx igual a zero, as soluções serão quem? O próprio zero, pois eu vou sempre recair nessa situação aqui, onde eu faço a evidência do elemento x, e a segunda solução vai ser o menos o b, o menos 10, não é? Menos o segundo coeficiente. Essas serão as duas soluções desse tipo de equação. Tudo bem? Vamos agora realizar o quarto e último item. O item D é x ao quadrado mais 7x mais 10 igual a zero. E agora realmente fica complicado, não tem jeito, vou ter que utilizar a fórmula de Bhaskara. Para isso, vamos elucidar quem são os coeficientes dessa equação, que é o nosso primeiro passo. O coeficiente A será igual a 1, o coeficiente B será igual a 7 e o coeficiente C será igual a 10. Discriminados nossos coeficientes, vamos calcular o delta desta equação, que será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculando este delta, eu terei 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Resolvendo as multiplicações, eu terei 49 menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 10, menos 40. Delta, então, será igual a 49 menos 40, que é igual a 9. Tranquilo. Vamos agora empregar o nosso terceiro passo, onde eu utilizo a fórmula de Bhaskara. E eu tenho que a fórmula de Bhaskara vai equivalente a menos b mais ou menos a raiz do meu delta sobre 2 vezes o a. Isso aqui será equivalente a menos b é menos 7, pois o b é igual a 7, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Resolvendo estas contas,
eu vou ficar com x equivalente a menos 7, mais ou menos a raiz de 9 é 3. 2 vezes 1 é 2. Uma das soluções desta equação será menos 7 mais 3 sobre 2, que fica da seguinte maneira: x1, que é a minha primeira solução, será menos 7 mais 3 sobre 2. Menos 7 mais 3 é igual a menos 4. Então, eu vou ter menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Eis a minha primeira solução. A minha segunda solução será menos 7 menos 3 sobre 2. Menos 7 com menos 3 vai ser equivalente a menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5. Eis as minhas duas soluções, certo? Espero que tenham gostado. Se tiverem quaisquer dúvidas, podem deixar nos comentários. E até a próxima. Lembre-se sempre de estudar e de refazerem os exercícios.